Ah não, mano. Mano, e mesmo assim não vão chamar o homem, velho. Eu nunca entendi porque de todos os craques que marcaram a geração em suas seleções, o Neymar é o único que precisa provar que merece jogar a Copa. O Messi não passou por isso, o Cristiano Ronaldo não precisa fazer isso, o James Rodrigues não precisa fazer isso, o Mbappé, mesmo se ele tiver com o joelho meio estourado, os caras vão levar ele. Então por que só o Neymar precisa passar por isso? Desde criança eu acompanho o Neymar. Fazia até o moicano o Neymar quando eu era criança. O que ele fazia no Campeonato Brasileiro era simplesmente inacreditável. De todos os jogadores que existem, o Neymar ele sempre foi o jogador que mais me deixou deslumbrado. E mesmo assim, na época tinha pessoas que odiavam ele. Meus tios odiavam ele, várias pessoas de outra geração odiavam ele, falavam que ele era caicai, firulento, mimado e pasmem, falavam que ele não jogava nada. Mas como assim eles falavam que ele não jogava nada, velho? A quantidade de coisas que ele fez no Campeonato Brasileiro, artilharia, número de gols, assistências, prêmios que ele conquistou, campeonatos que ele ganhou, o talento do Neymar sempre foi inegável. E até o Neto, que só corneta o Neymar, já falou isso. Eu já disse já o que eu penso dele. Pra mim, depois do Pelé, ele é um dos maiores jogadores de todos os tempos. E não é que o Neymar jogava bem no futebol brasileiro, ele dominava o Campeonato Brasileiro. Ele reinava, ele era o melhor, não tinha ninguém que batia de frente com o Neymar naquela época. Mas eu acho que é normal essa birra com os jogadores de outras gerações. Provavelmente quando os Ronaldos estavam surgindo, o Ronaldinho e o Ronaldo Fenômeno, meu avô falava não, mas quem jogava bem mesmo era o Pelé, era o Garrincha, era o Zico. Esses caras novos, eles são os palhaços. Mas com o Neymar sempre teve uma má vontade que era maior do que o comum. E como é que vai ser o comportamento da torcida hoje com relação ao Neymar? O pessoal vai apoiá-lo, vai pegar no pé, como é que vai ser? Pelo que me consta, todo mundo está contrariado contra o Simão. É maloqueiro pesado, é maloqueiro pesado. Tira-se pela fisionomia dele, pelo corte de cabelo dele. Eu sou santista pesado. Eu quero que o jogador do Corinthians quebre esse moço hoje. E é engraçado que a geração de jogadores dos caras que veio o Neymar dessa forma, eles eram assim. Faz muito sentido. Mas eu acho que o que incomodava no Neymar é que ele era muito ele mesmo. Cabelo diferente, firulagem, molecagem e dancinha. E somado a tudo isso, ele ainda humilhava todos os times do futebol brasileiro, mesmo o Corinthians. Mas, mano, na época o Neymar realmente era um moleque. Igual toda pessoa que tem 17, 18, 19 anos. O problema do Neymar é que ele nunca deixou de ser moleque. Só que pra gente poder falar sobre isso, é importante entender tudo que ele teve que passar pra chegar onde ele chegou. Tudo que ele deixou de viver pra poder realizar o sonho dele. Eu tinha 13, 14 anos. Eu não viajava com o colégio, não ia pro cinema com os amigos à noite. Porque eu não podia, porque tinha treino, o jogo no dia seguinte de manhã. Eu falava, pô, caralho, meus amigos tudo na escola lá e eu aqui, em casa, olhando pro teto. Eu acho que a infantilidade, molecagem do Neymar hoje, com 30 e poucos anos, é só um reflexo, é só uma expressão de tudo que ele teve que abrir mão um dia pra chegar onde ele chegou. Mas eu não tô falando que ele é um santo, sabe? Entender porque ele é assim não tira a responsabilidade dele de todas as cagadas que ele já fez na vida. Eu poucas vezes vi alguém tão mal educado desportivamente como esse rapaz Neymar. Eu acho que está na hora de alguém educar esse rapaz ou nós vamos criar um monstro. Nós estamos criando um monstro no futebol brasileiro. Vendo essas coisas, eu percebo o quão desvirtuado o Neymar foi se tornando ao longo dos anos. Mas igual eu falei, nem sempre foi assim. Quando ele saiu do Santos, ele chegou no Barcelona, ele fez coisas maravilhosas. Ele jogava ao lado dos melhores do mundo, ele era respeitado por todo mundo do futebol. Mesmo disputando o protagonismo com os dois melhores da história, depois do Rei Pelé, é claro, ele ainda conseguia se destacar e assumir a posição de número 1 nas melhores temporadas que ele já jogou, que foi quando ele tava no auge físico e técnico. Tipo na noite da remontada, quando ele liderou o Barcelona para aquela virada contra o PSG. Se pá com uma ajudinha do juiz, mas tanto faz. Mas enfim, foi maravilhoso assistir esse jogo. Ele era um animal competitivo. Ele fez o gol de falta bizarro, ele fez o pênalti que o Messi não queria bater e depois ele deu assistência pro gol da virada. Pra perna esquerda, Neymar levantou! Sérgio Roberto! Minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Foi fenomenal esse jogo. E fica óbvio que ele só não dominou o futebol mundial por muito tempo e ganhou várias bolas de ouro seguidas porque ele jogou na mesma época que esses dois aí. Sim! Mas mesmo assim o Neymar deixou um legado pro futebol. E futebol é arte. E vários jovens da nova geração se inspiram no Neymar. Em busca
esse protagonismo, ele decidiu ir pro PSG, pra ser o dono do time e ser o melhor do mundo. Ele já deu entrevista falando que não foi pra ser o melhor do mundo, mas... para, vem Neymar. Na primeira temporada dele do PSG, ele jogou como o melhor do mundo. Ele fazia coisas inacreditáveis em campo. Eu olhava aquilo e falei, meu Deus do céu. A gente tá vendo o surgimento da estrela. Agora ele vai dominar tudo. Just slotting it into the top corner. Neymar for the hat-trick, Neymar! Só que aí as coisas começaram a dar errado. Foi uma lesão atrás da outra, as eleições de 2018, ele fez dancinha pro Bolsonaro. Eu acho que foi por isso que a Bruna largou ele. A perda da Bruna, sinceramente, foi aí que a coisa ficou feia mesmo pro homem. Só quem já passou por isso sabe, velho. E depois de tudo isso, o futebol dele foi decaindo. Teve a Copa de 2018, que ele virou piada mundial, fazia um vídeo dele rolando. Claro que não pode. Mas aí virou bagunça, foi jogar na Arábia, começou a jogar pôquer, traiu a esposa, começou a participar da Kings League. Eu lembro até hoje do dia que ele foi anunciado naquele time da Arábia. Eu tava dentro do ônibus, né, eu moro em São Paulo, a situação já tava melancólica. Eu olhei o celular e vi o meu maior ídolo indo pra um time na Arábia pra ganhar dinheiro, com menos de 30 anos. Eu olhava aquilo e pensava, nossa, agora acabou, agora acabou. Foi um dos dias mais depressivos da minha vida. O Neymar nunca foi o que se esperava dele, mas não dá pra saber se o Neymar queria ser o que as pessoas esperavam dele. Em vários momentos da carreira dele ele não se cuidou o quanto deveria, mas ele queria fazer isso? Eu não sei. E depois de toda essa história, dá pra ver que a vida do Neymar é meio melancólica de certa forma. E eu acho que é por isso que as pessoas odeiam tanto ele. Ele é extremamente falho, assim como tantos outros brasileiros por aí. Ele traiu a esposa, muitas vezes ele prefere o prazer, a disciplina, ele é viciado em jogos, e ele não consegue mais ser sua melhor versão. Não consegue ser sua melhor versão. Estranho. Isso te lembra alguém? Isso te lembra você? E mesmo assim, eu sei o quanto ele quer ganhar essa Copa. Mesmo ele não estando 100%, ele ainda é o Neymar. Ele ainda é o maior artilheiro da história da seleção. Ele ainda é o cara que trouxe o ouro olímpico. Ele ainda é o 10. Ele ainda é nosso 10, mano. Ele ainda é o cara que, apesar de não parecer em vários momentos, ama o Santos. Quando o Santos mais precisou dele, ele fez 3 gols em um jogo e livrou o Santos do rebaixamento. E depois ele deu essa entrevista. Confesso que essas últimas semanas foram difíceis pra mim. Eu digo mais mentalmente do que fisicamente. Foi a primeira vez que meu mental ele se esgotou. Eu amo esse time demais. Que foi aqui que eu fui pro lado. Confesso que os melhores momentos da minha vida foram nesse campo. Então eu não fiz nada além do que eu poderia fazer. Eu consigo ver sinceridade nisso, sabe? E mano, desculpa, eu gosto muito dos jogadores da seleção, mas quando o Brasil precisar, eu acho que é ele que vai resolver. Eu não vejo o Vinícius Júnior, Rafinha, Estevão, Endrick ou Matheus Cunha resolvendo quando o Brasil precisar. Eu acho que é ele. Pode parecer completamente irracional isso que eu tô falando, mas eu sinto que é o Neymar. E mano, o Neymar ele pode ser tudo, mas ele nunca vai ser o que as pessoas esperam dele. E aí vem a questão principal do vídeo. O Neymar ele merece estar na Copa? Eu acho que isso nunca devia ser uma questão depois de tudo que ele passou com a camisa da seleção. E de todas as vezes que ele podia ter desistido de jogar bola, mas mesmo assim ele resolveu continuar, mesmo com todas as pessoas apedrejando ele, no Brasil inteiro. E eu sei que ele não tá na sua melhor forma, eu sei que ele tá com os 2 joelhos estourados, que esse pá ele não tá se esforçando o suficiente, que ele tá, sei lá, jogando pôquer, bebendo uísque e batendo pênalti na Kings League. Mas mesmo assim, a Copa é uma competição à parte. Passam poucos jogos ali, eu acho que ele pode ser muito decisivo pro Brasil. Tem certas escolhas que você não tem que fazer com a cabeça, você faz com o coração. Se vai dar certo, se não vai dar certo, não tem como saber, mas eu acho que ele merece essa chance. Pra ele pelo menos ter um desfecho na carreira dele, mesmo que seja ruim. Eu acho que boa parte do povo brasileiro já começou a perceber isso. Jorge. O que a galera tá gritando aí, Mari? Torcida puxa. Olê, olê, olé. Neymar, Neymar.